Olá, meninas. Muito boa noite. Como vocês estão? Vamos esperar só dar umas 17h10, que aí dá uma tolerância de 10 minutos para todo mundo entrar e a gente começa a conversar, tá? Conseguiram concluir a leitura com sucesso? Não foi uma leitura difícil, né? A gente leu A Tempestade alguns tempos atrás no clube e achei bem mais difícil do que Romeu e Julieta. Mas é aquilo, todo mundo já conheceu a história de alguma forma e tem alguma referência de algum lugar, né? Então todo mundo já sabe o que vai acontecer, já sabe o que esperar. Então não é uma história de difícil entendimento. Apesar de ser muito mais irônica do que eu imaginava, várias tiradinhas, dei várias risadas aqui com umas respostas que davam. Então, assim, foi uma leitura muito gostosa. Eu li bem rapidinho, gostei bastante, sublinhei várias partes. Não fiz, não teci grandes comentários durante a leitura, né? Porque é uma leitura bem envolvente, você não fica parando para refletir grandes coisas durante a leitura, mas depois que eu assisti alguns vídeos, vi algumas referências, ouvi, vi alguns vídeos sobre Shakespeare, a gente vai ter muita coisa pra gente conversar. Vocês já assistiram algum filme ou alguma peça do Shakespeare? Fala pra mim. Ninguém? Eu já assisti Hamlet, Chiquérrimo. É a bom? Você gostou? peça. Gostei É meio muito. trágico também, né? Sim, acho que tudo dele é meio trágico. É, com as pitadinhas de comédia, mas sempre tem aquele fundo trágico, Sim. né? Mas filme, vocês já viram? O filme é lindo, né? Aquele Maravilhoso. filme antigo já vi também, com o Leonardo DiCaprio, né? É o Leonardo Uhum. DiCaprio, não é? Romeu e Ele mesmo. Julieta. Acho que é ele. Acho que é. Eu sou Uhum. péssima de nome de artista, mas eu acho que é ele sim. Lindíssimo, né? E várias vezes a gente encara Romeu e Julieta como uma história de amor. Só que pra gente é tudo muito corrido, não sei se vocês ficaram com essa impressão. Tudo muito Sim. rápido. Mas também, vamos imaginar que aos 14 anos, quando nós somos jovens, tudo é pra ontem, ou senão a gente vai morrer se deixar pro dia seguinte, né? É aquela. Parecia que estava tudo muito acelerado. Gente, vocês imaginavam, antes de ler o livro, que Julieta tinha apenas 14 anos? Aliás, 13. Ainda ia completar 14. É uma criança. Meu afilhado tem 10 anos, ou seja, daqui a uns 4 anos já estaria casado, ainda tarde. Que meninas antes disso, durante esse livro aqui, já tinham até tido filhos, misericórdia. Tá doido. Bom, são 5h08. Todos vocês concluíram? Concluiu também, Catarina? Ah, meu Deus, Não parou aonde? consegui. Parei no Parou capítulo aonde? 15. Acho que eu consigo concluir hoje, mas essa semana foi muito corrida. Eu só li 2 dias. Só consegui parar e ler 2 dias. E assim, bem Nossa, nem pouquinho. fala. Mas você tá lendo da Príncipes, né? Que é a versão em prosa. Eu acho a prosa mais difícil. Não é tão fluida. É, Eu tô não é achando tão bem fluida. fluida. E será que é muito parecido? Eu tô a fim de comprar só pra me ler, pra ver se faz tanta diferença. Eu tô achando... Aqui em casa acabou a luz 2 dias também, o que também não facilitou muito todo o O processo. processo. Normal, normal. Pode falar, Lena. Eu comecei a ler, né, como peça teatral, mas aí eu ficava parecendo que eu estava declamando, ficava truncado. Aí eu li na versão em prosa também. Prosa. É muito difícil, porque quando a gente fez a live inicial, eu tenho o hábito de ler para vocês. Aí eu fiquei na dúvida, se eu lesse direto, não dá para saber quem tá falando. E se eu ficar lendo o nome da pessoa que tá falando, fica super chato, não segue o ritmo. Eu falei, eu vou ler do jeito que dá mais ou menos, todo mundo vai entender, vai ficar desse jeito, porque é difícil mesmo. Pode falar, Patrícia. Tudo bem? É minha primeira Tudo. vez que eu consigo participar e é difícil para mim fazer Bem-vinda. os horários. Obrigada. Eu falei, nossa, Romeu e Julieta, Shakespeare é minha grande paixão, eu já li muita coisa sobre ele. A última vez, na verdade, que eu li foi em agosto agora, eu estou, acho que com a mesma... Na verdade, eu tenho 3 edições dele. Eu tenho Eita, a essa edição é completa, linda, gente. é A gente tá. maravilhosa, né? Aí eu tenho essa e acho que eu tenho mais uma. Eu já li, fiz uma terceira releitura agora em agosto. E eu já li muito, eu gosto muito da temática,
entrar um pouquinho, porque a gente, no princípio, a gente acha que é apenas uma historinha de amor, mas ele tem muitas camadas, tem muito mais coisas, né, para a gente conversar a respeito disso. Eu acho que é sempre um prazer falar sobre ele, né? Muita coisa para falar a respeito. Shakespeare é sensacional mesmo. Você Sensacional, já né? leu várias obras dele? Muitas obras. Eu já li, acho que uns quase 50% das obras. Olha, então teremos aqui alguém que Tem vai falar bastante. com propriedade. Eu li bastante Bom, coisa dele. Mas eu faço Hamlet, acho que eu já li acho que umas 3 vezes, pelo menos. Macbeth, Tempestade, eu já li 2 vezes. Otelo, Muito Barulho por Nada. E se é lembrar uma obra aqui, bem eu extensa, não, né? eu tô em débito com as leituras históricas dele, né? Com a parte histórica. Isso aí eu gosto muito de história. Mas você acaba se segurando nos dramas, né? Que são mais fortes, e você acaba fazendo várias releituras a respeito, né? Eu já fiz curso só sobre Shakespeare também, pelo menos 3, 4 cursos. Ele me chama muita Legal. atenção, né? Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de ouvir alguém falar, porque você sempre tem alguma coisinha ali que a pessoa viu, você não viu, ou uma contribuição, acho sensacional ler um pouquinho sobre ele. Muito, E muito sobre a legal. época, né, a época elisabetana, né, que eu estudei bastante também sobre isso no curso, e tem muita coisa para falar sobre o tema, né, é inesgotável, eu diria, né? Shakespeare. Exatamente, Muito bom. exatamente. Bom, vamos lá. Eu vou fazer aquela introduçãozinha que eu sempre faço para vocês, falando um pouquinho sobre o livro, a minha opinião, o que eu achei. Depois eu abro para todo mundo dar a opinião e falar o que achou do livro, tá? Vamos lá, então. São 5h12. Vamos finalmente começar. Primeiro, eu peço desculpas até para todo mundo que participa do clube. Essa semana, vários atrasos, né? Porque eu fiquei completamente sem voz. Não estou 100% ainda, então só peço perdão que de vez em quando ainda vem o pigarro e eu vou ter que ficar parando para poder dar uma respirada, para poder conversar com vocês, tá? Bom, gente, primeiro, muito bem-vindos mais uma vez. Finalmente a gente mergulhou em Romeu e Julieta, que é uma das grandes histórias do William Shakespeare, talvez acho que a mais icônica de todas elas. E hoje, né, mais de 4 séculos depois da morte do autor, ele continua a ser traduzido para mais de 80 idiomas. Então, ele afeta a cultura ao redor do mundo inteiro, principalmente porque nas suas obras ele trata muito de temas universais. E, de fato, Romeu e Julieta é a tragédia, uma das tragédias mais traduzidas e mais estudadas de todo o mundo. E ela vai explorar temas que são muito básicos. A gente vai falar aqui de amor, de destino, dessa tragédia juvenil, mas ainda assim é um livro que, por ter uma linguagem tão simples, tão direta, pode ser lido em várias fases da vida e ser entendido de formas diferentes em cada leitura, em cada releitura, né? Falando um pouquinho de Shakespeare, gente, ele nasceu numa cidade que se chama, vou arriscar aqui meu inglês bem mais ou menos, que é Stratford upon Avon, na Inglaterra, em 1564. A data exata do nascimento do Shakespeare ela é desconhecida, tá? Porque a gente não tem nenhum registro real do nascimento dele, mas se celebra o nascimento dele no dia 23 de abril, que é uma data um pouco simbólica, porque se aproxima mais do primeiro registro que se tem dele, que é o registro do batismo, e também marca na Inglaterra, né, o dia de São Jorge, que é o padroeiro da Inglaterra, e fortalece mais essa conexão do poeta com o espírito inglês, né? Que eles estão sempre falando que Shakespeare é a alma da Inglaterra. Existe realmente uma falta de informações da vida pessoal do autor, como a gente também tem uma falta de informações sobre a vida da Jane Austen, por exemplo, né? Especialmente quando a gente está falando da juventude de Shakespeare, o que aumenta mais esse fascínio, esse mistério em relação a essa figura. Mas, apesar disso, a gente sabe que ele foi casado com uma mulher que se chamava Anne Hathaway. Ele teve 3 filhos, uma carreira de dramaturgo gigantesca, que começou em Londres, né? Ele trabalhou numa companhia que se chamava Lord Chamberlain's Men, e mais tarde ficou conhecida aí como Kingsman. E ele escreveu e atuou também em suas próprias peças, né? O mais interessante é que existe um livro
do Shakespeare, que se chama Primeiro Fólio. Após a morte dele, mais ou menos em 1616, alguns amigos e colegas do Shakespeare se reuniram para poder fazer que todas as obras do autor fossem publicadas. E juntaram mais de 36 dessas peças e publicaram dentro de um livro que se chamava Primeiro Fólio. Quando o Shakespeare era vivo, praticamente nenhum dos livros deles tinha saído de forma física, né? Em forma de livro. Alguns tinham, mas a maioria não. Porque não era comum naquela época as peças serem publicadas de forma escrita. Então elas eram feitas exclusivamente para serem interpretadas e depois disso elas eram separadas. Tanto que é muito difícil você encontrar manuscritos originais, né? Porque muitas vezes o Shakespeare, ele fazia uma peça inteira e ele distribuía a peça para os apresentadores, para quem, né, para os artistas, e algumas vezes essas falas, essas peças iam sendo reduzidas pelos próprios artistas para ficarem apenas a deixa inicial, né, para eles só lembrarem do início de uma frase, porque eles acabavam decorando tudo aquilo. Então é muito difícil você ter acesso a essas peças, eles tiveram muito trabalho, e hoje em dia a gente não tem quase nada, assim, realmente de manuscrito do Shakespeare, né? Mas esse primeiro fólio, publicado em 1623, separou todas as peças do Shakespeare, essas 36 peças, em 3 gêneros mais específicos, que são comédias, peças históricas e tragédias, tá? Apesar de ser muito difícil classificar todas as peças do Shakespeare em um único tipo de gênero, porque a grande característica dele é que ele misturava esses gêneros, né? Então eles pegaram o gênero principal de cada peça e encaixaram dentro de uma dessas categorias, né? Mas o mais interessante desse livro, que se chama O Primeiro Fólio, é que hoje ela é considerada uma das obras mais valiosas do mundo literário. Existem apenas 240 cópias dela no mundo inteiro, as cópias originais da primeira publicação, e uma delas chegou a ser vendida por mais de 6 milhões de dólares em um leilão. Então é uma peça assim, raríssima, de um valor assim, inestimável. E mostra como as palavras do Shakespeare têm um valor duradouro até hoje, né? E o mais interessante é que nesse primeiro fólio também a gente tem aquela imagem de Shakespeare, eu acho que eu até tinha aqui dentro do livro. Não ficou aqui, eu acho que está no meu outro livro. Que a imagem mais conhecida de Shakespeare veio na contracapa, na folha de rosto, na realidade, desse primeiro fólio, né? Porque naquela época também não se tinha um grande hábito de ser muitas imagens das pessoas, porque elas eram pintadas. Então, existiam poucos registros visuais realmente do Shakespeare. Mas o mais interessante quando a gente pensa na obra completa do autor é essa atmosfera muito diversa que ele trazia da sociedade elisabetana. Então, aqui ele conseguia incluir tanto a nobreza quanto trabalhadores comuns, porque a intenção dele mesmo era refletir a variedade de classes sociais, a variedade de níveis intelectuais que existiam na época. E como ele também atingia esse público extremamente grande, ele gostava de representar aquele público ali, né? Então, por causa disso, ele criou uma voz poética muito própria dele, porque ele queria que as suas obras fossem bem entendidas e bem interpretadas nessas diferentes realidades, nessas diferentes experiências humanas. Então, no mesmo teatro onde foi interpretado Romeu e Julieta, diferentes tipos de pessoas assistiram essa peça e diferentes tipos de pessoas saíram entendendo o que elas estavam assistindo, né? E por isso que ele ficou tão famoso, porque ele conseguia capturar todas essas nuances do comportamento humano e as pessoas, tanto da época quanto de hoje em dia, continuam a perceber, a entender esses personagens e a entender os dilemas que eles passaram. Então, as obras do autor, eles refletem emoções, eles refletem conflitos que são universais. Ele consegue realmente explorar o que tem de mais complexo dentro da personalidade humana, sem perder a simplicidade, né? A influência dele foi tão grande, e é tão grande até hoje, que se espalhou por diversas culturas, diversos eventos históricos, e as obras dele, especialmente os grandes monólogos, são frequentemente citados e comentados em várias ocasiões especiais. Uma, por exemplo, como a gente já leu o livro A Tempestade, que eu gosto sempre de falar,
é que na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2012, que foram lá em Londres, eles leram o famoso monólogo de A Tempestade, que fala assim, peraí que eu vou abrir aqui nas anotações para falar para vocês. Fala, nós somos da mesma matéria de que são feitos os sonhos, que é uma parte bem emblemática, né, falando da vida, da complexidade da vida, da simplicidade, da experiência humana dentro da vida. Falando de A Tempestade, a gente já leu com o clube, é considerada aí uma das últimas peças do autor e explora temas completamente diferentes desse aqui que a gente está lendo agora, né? Em A Tempestade ele vai falar de magia, vai falar de redenção, vai falar muito do poder e do exercício do poder, já aqui ele vai falar mais sobre questões como amor, tragédia, precipitação, destino. Então tem muitas coisas, muitos pontos diferentes que são comuns aos seres humanos que vão ser relatados nas obras aí do Shakespeare. Quando a gente já pensa um pouco mais em Romeu e Julieta, a gente está pensando aqui numa das tragédias mais populares de Shakespeare, que foi publicada em 1597. Então, toda a peça vai se passar na cidade de Verona, na Itália, e aqui a gente vai acompanhar essa história trágica de dois jovens de famílias rivais, os Capuletos e os Montecchios, que vão acabar se apaixonando, né? O amor de Romeu e Julieta ele é proibido desde o início, e ele é o núcleo da história. E a maneira como Shakespeare vai desenvolvendo, vai ilustrando tudo aquilo, é que é realmente, falar o quê? Estarrecedor, né? Porque ele vai conseguir unir esse gênero romântico bem exagerado dele com a tragédia. Então, desde o início do livro, a gente já sabe, a gente é informado, na realidade, que o romance vai ter um final trágico. Então, a gente já começa o livro tenso e essa tensão continua ao longo da narrativa. Então, a peça ela é muito famosa porque, além de ter toda essa tragédia, todo esse amor, todo esse sofrimento desses dois jovens, a gente também vai ter um toquezinho de humor, um toquezinho de ironia, também vai ter violência, mas o que acompanha, pelo menos o que me acompanhou durante toda essa leitura, foi esse senso de inevitabilidade, como se você não conseguisse fugir do destino, e é justamente essa carga emocional que é muito complexa que o autor quer trazer para a gente. E quando a gente fala, principalmente de Romeu e Julieta, a gente vai falar dessa mistura de gêneros que vai dificultar até a categorização estrita de Romeu e Julieta como uma tragédia romântica, porque aqui a gente tem momentos cômicos, a gente tem momentos tensos, é uma mistura de sentimentos, né? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, meninas. Estou vendo vocês falando aqui do lado. Estão captando, gente? Tá tudo direitinho? Eu tô meio ofegante porque ainda recuperando da gripe, tá? Não repara, não. Vamos lá, vamos continuar. Eu sempre gosto de falar para vocês, né, dos temas principais que a gente encontra num livro. O livro é muito curtinho, então já está claro, eu já falei para vocês aqui antes que os temas vão ver aí amor proibido, destino, conflito ali entre dever, desejo pessoal, e também vai ter muito dessa impetuosidade da juventude, que foi uma coisa que me pegou muito do início do livro até o final, né? Essa troca de amor muito fácil, que vai ser criticada ali pelo Frei, quando ele está falando com o Romeu, né? Apesar da história seguir uma linha que a gente já sabe o final, é o deslanchar desses acontecimentos que é interessante, né? Então, cada tema, cada acontecimento vai contribuindo ali para o final dessa tragédia. Então, por isso que muitas vezes eu falo com vocês que o spoiler nem sempre estraga o prazer da leitura. Nesse livro, a gente já tem um spoiler de cara, dado pelo próprio autor, e ainda assim o que faz diferença na narrativa são os grandes acontecimentos, né? O amor e o ódio, como eles coexistem, como eles influenciam a vida das pessoas. Então, Romeu e Julieta vai retratar o amor como uma força realmente muito arrebatadora, muito transformadora. E quando a gente pensa em amor entre jovens, todos nós aqui, nós somos jovens, né? Vamos falar a verdade. Nós somos ainda muito jovens. Então, a gente sabe que os jovens, eles gostam ali de desafiar as regras, desafiar as expectativas da sociedade, né? Então, quando vai surgir essa paixão ali avassaladora, eles não vão se importar tanto com as consequências disso para os outros, né? Contudo, o Shakespeare vai mostrar pra gente
que o amor, por mais que ele seja uma força avassaladora, uma força muito forte, ainda assim ele é extremamente frágil e é extremamente perigoso, principalmente quando ele vai ser confrontado com o ódio, né? E as rivalidades da família aqui, elas vão ser tão poderosas que elas vão meio que sufocar, vão condenar tudo que está acontecendo ali, o relacionamento de todos aqueles protagonistas. E quando a gente pensa, então, nesse livro, do fato da gente já saber o final, a gente começa a questionar também se o destino talvez não seja o tema central. Muitas vezes as pessoas acreditam que o tema central desse livro é o amor, né, versus o ódio. Mas para mim, o destino é o tema central. Porque quando a gente pensa que os protagonistas estão fadados a essa tragédia, a gente já sabe disso, desde o prólogo a gente é comunicado que o desfecho vai ser muito trágico, a gente começa a criar lá de cara já esse senso de fatalismo, a gente já começa o livro sentindo isso. Então todas aquelas tentativas dos personagens de escapar do destino, simplesmente aceleram ali o caminho deles até esse final trágico. E outro ponto interessante, como eu já falei com vocês, né, é essa juventude, essa impulsividade. Elas são fundamentais para tudo ali, porque eles vão se apaixonar, eles vão se casar e vai se passar dias na história. Então, assim, em questão de horas eles se apaixonam, em questão de dias tudo dá errado, e por isso eles decidem se matar no final. Então, assim, eles em nenhum momento eles pararam para considerar as possíveis consequências, né? Então, o Shakespeare aqui, ele está usando em toda essa impetuosidade para ilustrar que essas emoções muito intensas da juventude, né? E também mostrar como a falta de experiência, ela é perigosa em um mundo onde tudo ao nosso redor é muito destrutivo, né? Então a gente vai ter Romeu, esse personagem muito romântico, muito impulsivo. Ele é, eu falo às vezes, né? Quando a gente conhece uma pessoa que ela se apaixona, desapaixona muito fácil, eu chamo normalmente as pessoas de emocionadas. Então, para mim, o Romeu, ele é um emocionado. Então, no início da peça, ele tá apaixonado ali loucamente por Rosalina, sofrendo de amor, mas logo depois ele tá consumido por esse amor pela Julieta, disposto a fazer, sei lá, de passar todas as convenções, todas as regras para ficar com ela, né? E Julieta, mesmo sendo tão nova, como a gente já falou, ela é o oposto do Romeu. Não sei se vocês repararam isso, porque Romeu é esse emocionado e a Julieta não. Ela é mais madura, mais determinada, ela tem uma independência, uma coragem que vai até contrastar um pouquinho com a idade dela e vai tornar ela essa figura um pouco mais trágica, né? Ela vai passar por esse dilema muito mais do que o Romeu entre amor e dever familiar. O Romeu não tá nem aí. Ele apaixona, ele tá emocionado, ele quer casar, ele quer fazer tudo, ele tá desesperado, não pensa nas consequências, e não, aqui quem pensa nas consequências é a Julieta. E a gente tem um pouco disso em A Tempestade também, para a gente comparar, porque as mulheres são bem racionais nessas duas obras, né? O que torna tudo mais interessante. Os emocionados aqui são os homens, é um pouquinho diferente que vocês pensarem na época e no contexto que esse livro foi escrito. E já pensando também um pouquinho no outro personagem muito importante, a gente vai ter um contraste muito interessante entre o Frei Lourenço e o Príncipe de Verona, né? O Frei Lourenço aqui, ele tá o tempo inteiro tentando ajudar. Então ele vai tentar ajudar Romeu, ele vai tentar ajudar Julieta, ele acredita que o casamento deles pode ali acabar com essa rivalidade entre os Capuleto e os Montecchios. Ele tá cheio de boa intenção, mas essas boas intenções vão levar a uma série de decisões muito mal calculadas, inclusive essa ideia de dar a Julieta essa porção para simular a sua própria morte. Então, o Frei representa aquele personagem da igreja, tá? Então, vamos falar ali que a gente vai ter um conflito também. Frei e príncipe, tá? Vocês não podem esquecer isso, principalmente pra gente que tá lendo atualmente com o clube O Nome da Rosa. Então, a gente tem aqui o conflito entre igreja e poder secular, tá? E a igreja, o que que faz? Cheia de boas intenções e faz tudo dar errado, uma bola de neve, as escolhas do padre vai mostrar ali que até na tentativa de fazer algo bom dar certo, ele está contribuindo para toda aquela tragédia. E já aqui a gente tem em contraposto ao padre
o príncipe de Verona, que é uma figura de autoridade, e ele está ali tentando manter a ordem da cidade. E no final, ele também vai lamentar esse ódio entre as famílias. Aliás, ele está o tempo inteiro lamentando essas brigas, né? Todo esse impacto que essas brigas causam na sociedade. Então, ele tem uma posição ali que ilustra muito esse dilema do poder frente a essa sociedade que está o tempo inteiro dividida ali entre orgulho, vingança. Ele está mantendo o equilíbrio da sociedade, ele é a parte racional de tudo aquilo. E tem um outro personagem muito interessante também, que é o Mercúrio, que é o amigo do Romeu, muito espirituoso, que é o oposto do Romeu, né? Ele é muito cético e ele é muito bem-humorado. Então ele vai fazer ali, ele vai falar muito desse lado ilusório das paixões. E a morte dele vai marcar realmente o ponto de virada da trama, porque essa morte também vai empurrar Romeu ali para uma vingança, que ele vai acabar tendo que assassinar um da outra família, e vai precipitar ali esses eventos trágicos subsequentes. É tudo uma bola de neve que empurram eles para esse final realmente muito trágico, né? E é aquilo que eu falei, que vocês têm que estar sempre em mente, porque aqui a gente tem várias passagens que são desconfortáveis de ler nos dias atuais, mas a gente não julga, né? A gente coloca o livro sempre na caixinha da época e entende que pensamentos presentes aqui nesse livro estão totalmente pertinentes com pensamentos da época, principalmente quando ele fala aqui de outras religiões de uma forma bem escarnecedora, né? Mas quando a gente pensa que esse livro aqui, ele veio de uma sociedade extremamente hierarquizada, profundamente influenciada pela religião, que é exatamente no reinado da rainha Elizabeth I, a gente tem que pensar que todo o contexto religioso, ele está carregado ali de tensões entre o catolicismo e também entre o anglicismo. A gente está numa briga aqui entre controle moral e comportamento das pessoas realmente, né? O Frei Lourenço, ele vai representar essa figura católica, essa tentativa de intervir ali na vida dos jovens, de retratar esse dilema da igreja ali frente aos problemas sociais, e a peça está criticando aqui a autoridade da igreja religiosa, principalmente quanto à estrutura familiar. Ele está questionando um pouquinho dos valores tradicionais e dessa ideia de que esses valores realmente promoveriam a paz, né? Mas é isso, a gente vai ter muita coisa para falar. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre essa parte, sobre o grande entendimento aqui desse livro, tá? Mas antes de só passar a voz, eu queria falar um pouquinho sobre os solilóquios do Shakespeare, né? Que é uma técnica que ele vai usar, que é essa técnica de permitir que os personagens falem diretamente ao público, né? É como se eles estivessem conversando com o público, revelando assim pensamentos, criando um vínculo ali de cumplicidade com quem está assistindo a peça, né? Em Romeu e Julieta, todos esses solilóquios de ambos os protagonistas vão trazer para a gente um acesso direto aos medos deles, às dúvidas, aos desejos. São esses solilóquios que o Shakespeare usa em quase todas as suas obras, que vão trazer essa característica principal do autor e vão trazer um pouco do leitor ou do... Quem está assistindo a peça é o quê? Sei lá. Do quem está assistindo a peça como parte da jornada de toda essa história, né? E também um pouquinho dessa mistura de gêneros. Eu quero que vocês, quando pensarem em Shakespeare, muito facilmente, sem dificultar demais esse pensamento, vocês pensem em solilóquios e vocês pensem nessa mistura de gêneros, né? Aqui o Shakespeare vai alternar comédia e tragédia, mas ele vai fazer isso em quase todas as suas peças. Ele nunca vai escrever uma tragédia convencional, pura e simples. Essa mistura de gêneros é a marca de Shakespeare. É ela que vai permitir para o público uma experiência muito única quando estavam assistindo as peças dele, e agora a gente lendo os livros, porque a gente vai ter vários contrastes emocionais durante a nossa leitura, né? O desfecho, gente, ele é muito trágico, mas ele também é muito irônico ao mesmo tempo. O Romeu e Julieta, eles vão se sacrificar um pelo outro. As mortes dele vão ali servir para revelar toda a futilidade da briga daquela família, mas que pra gente está revelada desde o primeiro capítulo, né? Quando tá todo mundo brigando, mas ninguém sabe nem por quê, porque eu acho que
um tá chupando um dedo, que é um sinal, quase como se estivesse dando o dedo para o outro. Então, assim, o ódio que separou, que é responsável por toda essa briga, ele vai ser dissolvido por essa perda. E o príncipe vai ficar ali lamentando toda aquela destruição causada por aquele orgulho daquelas duas famílias. Mas a grande questão é que o Shakespeare está mostrando aqui pra gente que a juventude, que a paixão, elas podem ser muito belas, elas são muito lindas, mas elas também são muito perigosas. Principalmente de uma sociedade que é marcada pela violência, marcada pela divisão naquela época e até hoje em dia, né? Romeu e Julieta, ela é uma peça realmente atemporal, que vai captar uma das grandes paixões que a gente conhece de toda a literatura, né? Mas aqui a gente também tem que falar de todos os conflitos sociais envolvidos, todos os efeitos devastadores do ódio. É uma história que vai ficar relevante ainda por muito tempo, porque aqui a gente lembra sempre, né, do poder da compaixão, do poder da compreensão. Então, assim, tem muita, muita lição que a gente pode tirar desse livro, e é aquilo que eu falei para vocês. Dependendo da época que vocês forem reler, vocês vão ficar impressionados e vão entender coisas diferentes, captar informações diferentes dessa leitura. Vai ser bem interessante. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Ó, a Cássia deixou as impressões dela aqui. Eu nunca havia lido os livros, mas assistia filmes, e desde sempre eu vi muitas referências ao clássico de Shakespeare na TV. Nessa época era tudo muito romântico. Nossa, morrer por amor era lindo. Agora, como uma jovem senhora, todas somos, eu fiquei achando um Romeu extremamente emocionado e volúvel. A Julieta era uma criança que na minha cabeça nem sabia o que era amor. Certeza que se a Rosalina tivesse dado moral pro Romeu, ele não teria se apaixonado pela Julieta. Certeza que se tivesse passado mais alguns dias, ele ia ver uma outra moça bonitinha e ia esquecer a Julieta também, né? E ela teria se casado pelas convenções, com o Sr. Pérez, que é um velho, atrás de uma menina de 13 anos, porque nem 14 ela não tinha, mas é exatamente a questão da época. Fiquei me perguntando também se a idade de Julieta foi revelada do Paris também. A do Romeu não? Por quê? Porque a idade do homem não fazia diferença. Uma mulher de 13, 14 anos podia casar com um homem de 60 que estava tudo bem, mas era a idade da mulher que importava. Mas o ódio Montec e Capuleto já não tinha mais um fundamento. Era uma coisa enraizada de geração em geração. Exatamente. Não tem motivo, a gente não sabe por que eles estão brigando a história inteira. Pode falar, Patrícia. Vamos lá, aqui eu estou tentando me organizar. Sem problema, vai com calma. Dos livros aqui, eu trouxe 2 livros para indicar, que eu acho muito legal, umas coisas que estão me ajudando bastante. Esse Espera, livro, que eu vou até anotar. É um dos últimos. Eu acho que eu tenho uns 10 de literatura só sobre Shakespeare, mas não consegui ler ainda. Esse é um dos livros muito interessantes, que ele fala que as peças contam, e essa Bárbara aqui é uma das principais aí, escritoras estudiosas da literatura shakespeariana, né? E assim, eu achei muito interessante que a primeira vez que eu li era muito jovem. Então, para mim, era uma história de amor. E é o que você acabou de falar, quanto mais a gente vai amadurecendo, as leituras amadurecem com a gente, não tem como, né? E assim, uma das coisas que ela fala é sobre, claro que tem a grande história de amor por trás, mas o mais importante dessa história é a denúncia com relação à guerra civil, né? Então, são 2 famílias, né? Que a gente coloca essas 2 famílias, os Montecos e os Capuletos, só que se você olhar de uma forma macro, a gente consegue imaginar, na época, a questão da guerra civil. E a principal guerra civil que tinha acabado ali, muito perto, até anotei a data, foi a Invencível Armada, né? Que foi a tentativa da Espanha de tomar a Inglaterra através do mar. E isso foi muito cogitada na época, né? Elizabetana, e a Inglaterra saiu vitoriosa. Então, isso daí foi uma coisa muito alardeada, vamos colocar assim. E, querendo ou não, uma das primeiras coisas que ele fala aqui é 2 casas iguais em seu valor, em Verona, que a nossa cena ostenta, brigam de novo com o velho rancor, pondo guerra civil em mão sangrenta. Ou seja, ele já vai dar, mais ou menos para a gente, o tom que vai acontecer essa tragédia, vamos colocar assim, né? E, então, uma importante, uma das partes, vamos colocar aqui, tema-chave da peça com relação a isso.
A questão que eu achei muito interessante, né, em vários pontos aqui, é a questão da liberdade com relação ao amor, né? Embora a gente observe que o pai do Capuleto, né? Julieta. Da Julieta, Capuleto, fiquei Capuleto, eu não lembro, da Julieta, o pai, ele dá uma suposta liberdade para ela escolher o marido. Então, assim, nós temos aqui a questão que continuamos nesse período onde as coisas elas acontecem por meio dos homens, né? Então, uma das outras coisas que ele vai devagar, ele vai denunciando. Dá liberdade? Não, ele não dá liberdade nenhuma para ela. É uma suposta que para ela ter, né, essa suposta liberdade. E lembrando também que a herança nessa É a época, liberdade de escolher o que ele quer, né? que escolheu o que ele quer, exatamente, né? E a herança nessa época é muito mais falada na época, eu também leio muito sobre Jane Austen, acho que eu li todas as obras dela, e eu gosto muito dessa época também. No caso da Jane Austen, ela trabalha muito mais com essa questão da herança, né? Dessa questão de... Meu filho trouxe a minha gatinha aqui, oh meu Deus do céu, vai lá. E aí é muito essa questão da herança. Aqui também a gente faz lembrar também que é a mesma época, muito mais cedo, claro, né? Lá é século XVIII, desculpa, é 18, 1700 e pouco, aqui é 1500, e a questão da sucessão, né? A questão da sucessão, ou seja, ele precisa casar a Julieta, mas não precisa casar a Julieta do jeito, casar bem a Julieta. Isso quer dizer que precisa arrumar-se um marido. E 14 anos para eles era idade normal. A gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente lê essas histórias, com relação a gente lembrar, né, do que estava acontecendo na época, como que era a sociedade da época, como que eram seus costumes, né, para a gente não cair nos nossos grandes erros aí de achar, nossa, que absurdo, uma menina da cidade, né? Mas eu vou falar mais duas coisas que eu achei no curso que eu fiz muito interessante, a questão do Frei Lourenço. Você falou, e eu achei muito legal. É a questão da ambiguidade dele como uma figura. A princípio, eu achei isso não tinha observado nem na primeira nem na segunda leitura. A representação dele da cristandade, e ele também é representado como alquimista. Eu não tinha observado isso, achei muito legal, né? A questão dele trabalhar com essa questão das ervas. Poxa, mas o que tem, né? É interessante essa ambiguidade dele, cristandade, e ele trabalhar com esse outro lado, né? Então, e quer transformar esses amantes aí com relação, mesmo com o ódio da família. Então, ele é mais ou menos, dentro de tudo, ele é uma figura transgressora, ou seja, ele mais do que todo mundo transgride tudo o que é permitido na época, né? Fala-se sobre o Mercúcio como sendo um personagem do código de honra masculino, a ama como a lei familiar, né, que rege o casamento. Só as coisas que eu anotei que pode ser interessante. E essa ódio dessas duas famílias combinando com a estrutura do poder patriarcal, né? Quem manda na cidade é as duas principais famílias. Ou seja, a gente tem um príncipe regente, né, uma monarquia, um poder absoluto ali, mas o ódio dessas duas famílias, que é onde que se sobe e se desce, aí é o termômetro das coisas, né? Eu acho que é isso, o resto você falou aí muito bem. Muito obrigada pela participação. E pode ir completando as coisas que a gente for falando aqui, tá? Esse Quero é um saber. livro muito legal, deixa só a última coisa antes de esquecer. Pode falar. Não, eu já vou até pegar Esse é para um anotar aqui livro também. que fala sobre o ano mais produtivo de Shakespeare. É um livro fascinante. Esse aqui eu li já faz a primeira vez em 2011, eu preciso fazer uma releitura depois de 10 anos, mas ele fala aqui sobre essa época onde ele foi criado o Globe Theatre, e assim, é um ano fascinante dele, de maior produção, né? Fala-se também da Invencível Armada, fala um pouco da parte histórica, e assim, achei fantástico esse livro. Tem outros aí, mas esse aqui eu achei muito legal. E é gostoso de ler. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Lena, conta para mim o que você achou durante a leitura.
Acho que não vai sobrar muito depois que você e Vai. a Patrícia falaram. Mas, assim, como eu disse antes, eu achei a versão em prosa mais fácil de ler, eu tive dificuldade de ler a versão original. A peça. Mas é muito comum, porque não é uma coisa que está na nossa leitura. A gente é acostumado a ler prosa mesmo. Uhum. Então é normal Mas você eu ter essa dificuldade. 2 pontos para não repetir o que vocês falaram, que eu achei interessante, mais ou menos o que a Patrícia falou, né? Como um livro que foi escrito lá em 1500 ainda é atual, né? Como ele reflete a sociedade, como ele reflete a divisão, né? Hoje, por exemplo, a divisão política que está na bipolaridade, né? Então, é um ou outro, como os Capuleto e os Montecchios, né? Exatamente. Ninguém nem sabe por que tá brigando, mas tá brigando. Mas está brigando, exatamente. A parte social, né, a diferença de classes sociais. E uma coisa que eu Exatamente. achei a Julieta, até ela concordar, não, ela fingiu que concordou casar com o Paris, né? Mas Uhum. eu achei em alguns momentos ela revolucionária para a época. Em alguns momentos ela teimava com o pai, ela não aceitava passivamente. Perfeita Muito, essa muito. colocação, perfeito. Tanto que até o fato dela acreditar no Frei, fazer o que o Frei quer, né, para tentar tudo isso, é totalmente revolucionário. Nenhuma menina na Uhum. idade ia falar ou para o pai ou para a mãe, sim, né, faço tudo, mas e ainda, né, é Tem a fantástica essa questão do parte. medo, né? Porque naquela época as mulheres Sim, viviam com medo. sim, Uhum. exatamente. Ó, em Exatamente. muita menor escala, eu vi esses dias, é uma sátira, né, na Netflix. É uma história idiota que eu assisti ontem falando de um grupo uma família que acaba caindo na era medieval, e aí numa das situações a mulher apanha do marido e a outra vai defender. Aí ela vai defender a mulher que não pode bater, aí a própria mulher pergunta, mas nem uns tapinhas? E quando eu fizer alguma coisa errada? A própria mulher, ela acha normal apanhar, ela Eu acho veio que desse contexto, né? eu acho que eu vi uma cena dessa. Qual que é? Ah, eu esqueci o nome do filme, Não é uma depois eu mando pra você. enfermeira? Uma enfermeira que É cai numa isso. outra época. Eu assisti, acho que os 2 capítulos, porque eu achei interessante porque tudo que tem relação com medieval, nossa, me chama a atenção, né? E eu gostei. Eu acho que eu lembrei muito bem. É muito Eu amo essa interessante, né? série. Oi? Também. Outlander, acho que é assim que fala, né? Outlander, Isso, isso. É esse mesmo. maravilhosa, é Tem maravilhosa. essa série também, é Perfeito, é. massa. Então é isso, gente, dá pra gente pegar muitas referências. E aí o Shakespeare traz essas mulheres diferenciadas, né? E é engraçado o homem ser o emocionado desse livro. É justamente essa contravenção que ele traz sempre nas obras, né? Agora vamos você, Catarine, o que você achou? Eu não li tudo, né? Mas, assim, eu gostei muito de ler ele depois de ter lido Amor Incômodo e Tudo é Rio. Assim, eu tava precisando de um pouco de amor mesmo, sair Dá um uma pouco aliviada. desse. Dar uma aliviada. Então, assim, eu gostei bastante. Eu achei que o Romeu era adolescente também, pela intensidade. Eu não vi ele como se fosse uma pessoa mais velha. Como. Sim, sim. Como acho que foi a Cássia que colocou. Eu achei que ele fosse, assim, 17 anos, 18 anos. Eu não É vi isso que ele eu tô como uma pessoa imaginando, muito né? mais velha. Achei que o Mercúrio fosse mais velho que ele. Assim, pelo tipo de raciocínio. Mas é impressão, não tá dizendo, né? É uma impressão que eu tive. E essa questão desse amor, dessa entrega, eu achei assim bem bacana. Quando eu era adolescente, eu era meio doidinha assim também. Eu Gente, saía, não sabia como tudo a ia gente voltar ia para morrer. casa. Tudo a gente ia Entendeu? morrer. Se a mãe falasse assim, não vai sair, era o fim do mundo. Eu era meio dramática também, então assim, eu entendi o espírito dele. Eu não vi ele É como isso uma aí. pessoa mais velha. Isso aí, faz todo sentido. E, gente, e em relação a Shakespeare, se vocês forem se aprofundando nas obras dele, é muito interessante, porque existe toda uma teoria da conspiração.
Alguns acreditam que Shakespeare nunca existiu, que outras pessoas que escreveram as peças e deram o nome a Shakespeare. O Shakespeare pode ser um grupo de autores, tipo Ilíada do Homero, que Homero não existiu, na realidade, é mais ou menos isso. Entendeu? As pessoas acreditam que Shakespeare possa ser esse homem, mas existem comprovações que o Shakespeare existiu, né? Então, assim, essas teorias da conspiração também são motivo de estudos de várias. Parece simples, né? Parece que é uma coisa que não tem nada a ver, mas as pessoas param a vida, tipo, tem esse intuito do Shakespeare como estudo, para saber se o Shakespeare existiu ou não, as teorias. Inclusive, naquela época, na Inglaterra, era meio que proibido ser católico, né? As pessoas tinham que mudar de religião. Ser católico era considerado uma coisa ruim. Então, o Shakespeare falam que ele se manteve católico até a morte dele. Então, é bem interessante. Se forem estudando a vida do Shakespeare, vão ficar apaixonados. Fala, Catarina. Eu tô muito curiosa, eu não sei se a Patrícia, acho que ela já deve ter lido, Megera Domada. Eu tô com muita vontade de ler. Eu vi que aquela novela, O Cravo e a Rosa, foi baseado, né? Então, assim, eu fiquei com... E eu gostava muito dessa novela. Então, assim, eu fiquei com muita vontade de ler também. Acho que vai ser bem bacana. Fiquei curiosa. E tem a Hamlet, né? Que eu acho que são as duas mais curiosas, assim, que eu tenho vontade de ler. Eu até tenho Hamlet aqui do Clube de Literatura Clássica também. Tenho que ler. Pode falar, Patrícia. Então, a Megera, eu li já faz muito tempo, e a próxima que eu vou ler, que eu já estou inscrita no outro curso só sobre ela também. Depois, se a gente for ler, eu trago bastante informação. Uma coisa que eu acho que vamos ter que combinar. Ah, legal. Uma coisa que eu acho que tem que ficar muito claro e se lembrar sempre que o Shakespeare, ele não fazia essas... Desculpa se eu for repetitivo, porque eu não estava no outro curso de vocês, mas eu acho que, mesmo se a gente repete, a gente aprende de novo, né? Eu sempre, para mim, não tem problema com relação a isso, eu ouvi 10 vezes a mesma coisa. Mas o Shakespeare não fazia peças para a sociedade, né? Ele fazia peças sempre para quem? Para o povo. Então, é até interessante a respeito disso. E os teatros, antigamente, eles ficavam fora da cidade, né? As cidades eram muradas, eles ficavam fora, era periferia. Então, hoje, a gente tem essa noção de teatro, de museu, como coisas mais socialmente mais elevadas, né? Elitizadas. Para eles, não. Isso era coisa para os pobres, era diversão para os pobres. Entendeu? Então, as peças, elas tinham que ter dinamismo, tinham que ser rápidas, tinham que ter acontecimentos, então, é interessante quando a gente lê essas peças, a gente pensar nisso, como que as pessoas colocavam, principalmente na parte histórica, e tinham que fazer, porque eles viviam disso, né? A não ser em períodos de peste, como a peste negra, que fechou os teatros da Inglaterra na época, tinham que fazer peças vendáveis, né? Então, era muito interessante essa parte. E quem mais que eu tinha pensado aqui? Deixa eu lembrar, a gente vai falando. Está fechado, Ana. Muito obrigada. Eu até marquei uns trechinhos aqui para a gente comentar, que são as partes mais engraçadas do livro, que são até cômicas. Tem uma, por exemplo, que a menina está sofrendo pela morte do Mercúrio, vamos dizer assim. Aliás, não é do Mercúrio, não, é do outro amigo dela, que era um primo. E aí o pai fala assim, ela tá sofrendo muito, então vamos casar ela, tipo, hoje é segunda-feira, vamos casar ela na quarta? Ah, não, quarta é muito cedo, pode ser quinta, porque quarta é cedo, mas quinta não. Eu falei, beleza, claro, mudou completamente, tipo, o luto dela de quarta para quinta já é outro. Aí foi essa parte que eu marquei. Tem uma parte a parte irônica, né? É legal que essa parte irônica é a parte onde o pessoal ri. Tem que ter uma coisa irônica na peça. Um alívio cômico. É um alívio cômico. É muito engraçado, né? Falei, como não? Quarta? Não, eu acho melhor, deixa eu ver a data aqui. Ninguém vai fazer um casamento de uma pessoa de um dia para o outro. Ainda mais depois de morrer um parente da família, né? Exatamente, você está de luto ali, ainda mais naquela época que o luto, né, principalmente, demora bastante tempo, né? Exato. Fez a missa do 7º dia, no dia seguinte casa. Para ela não ficar triste. Já que minha filha tá triste, eu vou casar ela com Paris, porque ela com certeza vai ficar feliz de eu casar com ela com alguém que eu escolhi, né? Eu queria saber o que passava na cabeça das pessoas, assim. Lembrei que eu ia falar, Ana, que você tinha falado da questão do Shakespeare, dessa questão especulativa, muito legal isso, né?
Por quê? Especula-se muito a relação de Shakespeare, na história dele, ele nunca saiu da cidade dele, no máximo assim, até Londres, não saiu dali. Só que se as peças dele, quanto mais você vai verificando, passa na Dinamarca, passa em Veneza, né? Então, você vai vendo os lugares que ele vai se situando as peças, ninguém consegue acreditar numa criatividade de uma pessoa dessa. Então, é aquele negócio, não foi feito pelo cara, foi feito por várias pessoas, porque, assim, as peças dele são, assim, eu sou extremamente apaixonada, são maravilhosas. Quanto mais você lê, mais você quer ler, porque elas tem muito mais, são camadas, você vai pensando, vai parando, nenhuma palavra está lá à toa, né? Claro, grandes São escritores, né? Grande enxutas literatura. e perfeitas, né? Perfeitas, exatamente. E o mais Muito, interessante é que você está falando dele não conhecer outros lugares, mas é porque, vamos falar assim, nenhuma das obras, não, vamos falar que não é nenhuma. A maioria das obras do Shakespeare ele não tirou do nada, ele baseou em outras histórias que já existiam. Por exemplo, Romeu e Julieta já era uma perfeito. história que existia, né? E ele só transformou em peça, deu a gourmetizada dele e lançou. Agora, falando das partes engraçadas de novo, tem a parte de que ela chega na igreja, depois que o pai dela falou que ela vai casar, e o Paris está lá, e o Paris pergunta pra ela o que aconteceu. Ela falou assim, se eu for falar pra você, eu não preciso me confessar, eu vou confessar pra você, né? Melhor confessar pro padre. São umas coisas assim, ali, achei. O que há de ser será, muito bem dito. Aí o Paris pergunta, viestes confessar-te com esse padre? Se respondo, confesso-me contigo. Ponto. Depois dessa eu passava até vergonha. Eu ia embora pra casa quieto. Tipo, acho que ela não quer casar comigo, né? Mas os homens eram tão egocêntricos nessa época, né? Por causa da sociedade, que não passa nem na cabeça dele que uma garota não queira casar com ele. Ainda mais porque ele tem dinheiro, então ele é um excelente partido. Ponto. Não importa a idade, não importa mais nada, né? Deixa eu ver mais o que eu. Ah, e a questão dos maus presságios, né? Que eu acho interessante. Várias vezes a gente tem spoilers durante a peça. Eles estão falando, tive um mau pressentimento, tive um mau presságio. Então, que já é ele contando mesmo pra gente o que vai acontecer, Isso né? tem o tempo todo nas peças dele. Tempo todo, eu lembrei da Tempestade, Hamlet tem, Macbeth tem, Romeu e Julieta, ou tem fantasma, né? Ou tem sempre alguma coisa sobrenatural, todas as peças, ou os presságios que a gente vai vendo que não vai terminar bem, entendeu? Sempre alguma coisa acontecendo. E você falou, gente, eu achei o máximo isso. Na página 23 do seu, tem o Sansão e o Gregório falando, né? As cabeças das donzelas, as cabeças ou os cabaços, nos sentidos que você quiser. Gente, Ime, cabaço é Ime, gente, você morre de rir, né? Imagina na época aquele Exatamente. povo falando dessas coisas, né? Então, E essa assim, questão do morder o irônico. polegar, tipo, você tá mordendo o polegar pra mim? Não, não é pra você, eu só estou mordendo o polegar, porque na realidade ele queria provocar, mas ele não queria Exato. levar a culpa de que ele tinha Sim, começado. Então ainda tem isso, né? exatamente. Sim, Gente, exatamente. é uma delícia de leitura, é uma delícia Ah, de leitura. Vamos lá. Quem mais vai falar? Catarina, você já falou, né? Quer completar mais alguma coisa? Não, já falou, beleza. E você, Camila, o que você achou da leitura? Conta pra gente. Ai, gente. Eu, assim, não gostei muito. Vou explicar o porquê. Pode A falar. É escrita, interessante isso. a escrita eu achei linda. Assim, extremamente apaixonante o jeito que Shakespeare escreve. A história, assim, a rivalidade entre as famílias, muito interessante. Sobre tudo isso que vocês falaram, o contexto histórico, tudo. A parte de comédia, muito boa. Mas eu não sei se eu tô passando por uma fase na minha vida que eu tô com extrema preguiça de romance, que ainda mais o Acontece. jeito que o romance é descrito, que assim, nossa, eu até revirava o olho nas cenas. Eu fiquei com Eu fiz isso várias vezes também, eu te entendo. nossa, eu fiquei com muita preguiça do Romeu. Assim, a Julieta, eu vi uma personagem muito à frente da época, assim, muito madura, muito com um senso de responsabilidade, de o dever com a família, tudo isso, assim, eu achei muito incrível a representação feminina dele. Mas o Romeu,
Nossa, eu tomei muita preguiça. Eu acho que Ranço do Romeu, mudou né? a visão que eu tinha de Romeu e Julieta e eu acho ele um porre agora. Toda vez que eu ver alguma coisa de Romeu e Julieta, eu vou lembrar o quanto que Romeu era chato. Chato Nem e fala. muito emocionado. Mas é aquilo, eu até comentei no Instagram. É da idade, eu também imaginei, alguém falou, né, que imaginou o Romeu ali com uns 17, 18 anos, eu também imagino que ele era jovem. Porque eu acho que, assim, um homem mais vivido, igual era o primo dele, né, que comenta com ele, vai ter esse senso de romance, ainda mais na época, já teria tido várias mulheres, já teria outra cabeça. Então eu imagino que ele também era jovem. Mas é assim, toda vez que ele aparecia, eu ficava, ai, pelo amor de Deus. O negócio da Rosalina morrendo de amor, eu até achei, porque eu nunca tinha lido Romeu e Julieta, e tem muitos anos que eu assisti o filme. Eu era criança, então eu não lembrava da história. Quando ele começa naquele amor, que ele tá morrendo de amor, eu já achei que fosse por Julieta, que ele tava apaixonado, porque, Eu nossa, também, no tá início. morrendo de amor, e meu Deus, e aquela depressão, aquela coisa. Aí, de repente, era outra mulher, vê Julieta no mesmo dia que ia Volúvel. casar, e eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. E assim, acho que eu sou mais nova de vocês, não sei, eu tenho 26. E eu não sei se é sobre isso, se é sobre uma fase da vida que eu tô extremamente descrente, principalmente de homem, que é aí que eu fiquei com preguiça mesmo de Romeu. Mas Te eu achei, entendo. assim, linda a escrita, realmente é apaixonante o jeito que Shakespeare escreve. Quando eu era criança, eu li O Mercador de Veneza, eu acho que ele era adaptado de uma maneira mais infantil. Eu não lembro da história, mas eu lembro que eu gostei muito na época, então, assim, é um que eu quero ler. E eu quero ler essas outras que vocês falaram, então, para sair um pouco desse do romance, porque eu acho que realmente, assim, nossa, esse ultra romântico não me pega. É Não ultra me pega. romântico. Mas eu achei muito É ultra interessante romântico. Você está as certíssima, figuras. Camila. Certíssima. Se você As for ver figu... pela paixãozinha dos dois, não dá para ver dessa forma, que não dá. Nossa, não dá, não dá. E aí, assim, do começo eu já fiquei com preguiça do romance, mas o resto me prendeu bastante. A figura do Frei eu achei muito interessante, isso, dele tentar fazer a conciliação das famílias e acabar provocando uma tragédia maior ainda, coitado. É muito interessante, assim. E também o que vocês mencionaram, né? Que continua sendo extremamente atual, porque tinha o contexto da época, mas a rivalidade sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa, e na maioria das vezes é isso, assim, nem sabe o motivo da briga, nem sabe por que que tá tendo esse desentendimento, mas as pessoas levam a ferro e fogo e vai até a morte sem pesar as consequências, e isso continua até os dias atuais, né? Mas foi isso, assim. Exatamente. Muito Tirando a parte bom. do romance, eu gostei bastante. Oh, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um grande exemplo de um livro que todos os personagens são detestáveis e o livro é incrível, que é O Morro dos Ventos Vivantes. Eu detesto todos os personagens, eu acho todos Sim, um sim, saco, são chatérrimos, um porre, mas o livro é legal. verdade, verdade. É o livro que eu mais amo. Amo esse livro. Eu tenho Mas você 5 gosta de algum edições dele. personagem? Eu tenho 5 edições. Não, eles são super complexos, esses personagens. Todos eles complicadíssimos. Mas o livro é fascinante. Exatamente. É aquela famosa, tem como a gente amar um livro e odiar todos os personagens. Então, tá tranquilo. Pode falar, Ou Catarina. torcer pelo vilão, né? Exatamente, tem também. Tive esse ranço da. Acho que é Paula, não sei o nome, não lembro agora o nome do personagem. Da Aprendendo a Falar com as Plantas. Ah, eu lembro. Cara, Você eu tive essa falou. mesma sensação. O livro foi sensacional. Mas eu tive esse. Como ela começava a ser ignorante com as pessoas, me dava um ranço dela. Exatamente assim, da mesma. A mesma coisa. Exato, exato. Aí Eu gosto disso, né? Personagens complexos. enquanto a Camila falava, eu, né, tava refletindo, como vocês já falaram, da questão da polaridade, mas isso acontece muito hoje em dia. Às vezes a gente tá num grupo de amigos e aí o amigo fala, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, e você já fica, nem escuta muitas vezes o que a pessoa tem a dizer, ou pessoas que estão, né, solteiras, às vezes deixa de conhecer ou conviver com pessoas por conta da posição política da outra pessoa, né? E aí isso acaba sendo uma. Exatamente. Virou tudo ferro e fogo, né? Isso. É.
Tá bem assim, porque ninguém é mais de direita ou de esquerda, né? A briga é ou você é bolsonarista ou você é lulista. Não tem mais essa divisão natural. Exatamente. Aí fica chato. Gran Montecchio e Gran Capuleta. Por aí, por aí. Gangue Montecchio e Gangue Capuleto. Gente, é isso. Vocês estão. A questão de todo livro é essa. Ninguém vai gostar 100%, mas o que a gente. Eu sempre falo, repito. A gente tem que entender qual foi a intenção do autor ao escrever aquele livro. Eu discordo quando as pessoas falam que não tem como a gente saber a intenção do autor. Tem sim. A gente sabe a história do autor, a época que ele viveu, o que ele queria fazer, que público ele queria atingir quando ele escreve um livro. Então a gente sabe a intenção dele. A intenção desse livro era virar uma peça com alívios cômicos, atingir uma grande parcela da população, e ele consegue fazer isso. Então, para mim, já caracteriza isso como um livro bom. Agora, a questão de você gostar da história ou não, vai de gosto pessoal, mas a gente tem que entender a dimensão do livro, de tudo que ele traz, né? Tudo que vai além. Agora, na questão política, apareceu também. O patriota. Como assim? Não entendi, Ale, fala de novo. Agora, na questão política, apareceu também. Ah, ainda tem essa questão do patriota, entendi, verdade. Ainda tem isso. Se você não é de tal lado, você não é patriota. Tem. Você está correta. Exatamente assim. A gente vai encaixando as pessoas em caixinhas, né? A favor da família, a favor de não sei o quê. Se você não é de direita, você é contra a família. Se você. Não é nada assim, gente. Tá aqui o Shakespeare falando desde a gente que não adianta colocar ninguém em caixinha, né? Porque aí vem acontecer, dois jovens se apaixonam, e aí como é que vai fazer se um bolsonarista e um lulista se apaixonar? Vai ser briga na família? Não vai ter jeito, vai ter que todo mundo aceitar. É mais ou menos o que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Ô, gente, a situação tá fácil mesmo não pra ninguém, tá? E a questão que eu tava conversando com vocês, das teorias de Shakespeare, eu acho até legal vocês darem uma olhada, né? Tem inclusive uma vertente que acredita que as obras de Shakespeare elas foram encomendadas pela monarquia, pela corte da Elizabeth I, para ajudar a unificar toda a Inglaterra sobre um ideal comum. Então, essas pessoas acreditam que o Shakespeare foi uma ferramenta política do governo elizabetano para poder trazer peças para o público que exaltassem esse orgulho nacional, o poder da monarquia, das virtudes inglesas, né? Então, eles tinham essa ideia de que a Rainha Elizabeth seria como se fosse uma patrocinadora oculta, que tinha meio que patrocinado o Shakespeare. Olha, alguns acreditam que o Shakespeare não existiu, e outras pessoas acreditam que ela patrocinou o Shakespeare para espalhar essas mensagens de obediência, de unidade do reino. Só que a pessoa não tem ter lido a obra de Shakespeare direito para achar isso, na minha opinião, né? Pode falar, Lena. Até isso que você acabou de dizer é contemporâneo na obra, né? Porque Exato. hoje a questão está igual, né? Eu ia falar alguma Exatamente. coisa, mas me fugiu também a ideia. Se eu lembrar, eu Quando você levanto lembrar, a você mão de volta. novo. Combinado, combinado. Pode falar, Catarine. Também tem essa teoria do George Orwell, né? Falam também que os livros dele foi uma questão política, tem essa... Mesma coisa. Sempre vai ter. Exato, exato. Pode falar, Camila. Eu ia falar sobre isso também, assim, que até nisso é contemporâneo, porque se você parar para ver, os artistas hoje, eles estão colocados em caixinhas também. Eles são obrigados a se posicionar, porque se não se posiciona é criticado, mas quando se posiciona também é criticado, aí é porque recebeu dinheiro de um, é porque está fazendo promoção para isso, é porque está fazendo promoção para aquilo, e assim, eles são obrigatoriamente colocados de um lado ou de outro. E a grande questão em tudo, assim, você falando que veio à minha mente, é que todo mundo, todos eles são pessoas com pensamentos próprios, com opiniões próprias, e lógico que isso vai refletir na obra deles. Às vezes acontece, não vou falar que não acontece, né, de ter ali esse esquema e tal, mas eu acho que na grande maioria das vezes é só os valores da pessoa mesmo, é o que a pessoa é, e são julgados por isso. Só que as pessoas esquecem essa linha, né? Que são todos seres humanos, igual a gente, de carne e osso, que todo mundo tem sua opinião própria.
E eu acredito que seja Exato. só E o isso. meio influencia completamente na nossa opinião. Não tem como dizer que não influencia. Totalmente. Eu acredito muito assim que a nossa opinião política, sociológica, é de acordo com a experiência e vivência pessoal de cada um. É por isso que essa Exato. discussão de política é uma coisa que eu não entro nunca, porque na minha cabeça é isso, assim. Eu tenho uma experiência, você tem outra, então não tem por que eu ficar metendo bedelho na sua vida e você na minha, cada um com a sua opinião. Só que as pessoas são extremamente radicais, né? Querem provar que o seu tá certo, igual as famílias mesmo de Romeu e Julieta. É exatamente isso que acontece. E fora que Exato, até exato. mesmo a gente muda de opinião, vivencia outras Ainda experiências. tem isso. E nem assim, até mesmo a gente consegue, às vezes, pensar melhor, ou refletir, ou viver outras coisas que façam mudar de ideia e façam ir para um outro É. lado, tender mais para um lado numa época da vida, tender mais para um outro em outras ocasiões. É, É e não tem igual. como a gente concordar 100% com uma ideia, né? A gente tem, por exemplo, falando novamente de política, existe, por exemplo, 2 grandes representantes hoje da política. Não é possível que uma pessoa concorde 100% com tudo que a outra fala. Então ela concorda, ela não tá pensando. Ela tá só aceitando E as tem os coisas que saem. fanáticos, né? Os fanáticos, eu acho que eles Exatamente. se encaixam nisso. Mas é aquela coisa que. Eu acho que é uma frase até que alguém disse, mas agora eu não vou lembrar. É que eu não sou a mesma de um ano atrás, nem de ontem, e graças a Deus, ainda bem que não sou. Então é aquela coisa, né? A Tá gente evoluindo. não pode cuspir pra cima que cai na nossa testa. A gente não É sabe isso, como que a gente vai perfeito. estar daqui a um tempo, como que vão ser nossas opiniões, as circunstâncias da vida muda, a sociedade muda, então é complicado. Exato, exato. Pode falar, Lena. Você falou das teorias da conspiração, né? E eu queria dizer que proporção que isso tomou hoje em dia com as redes sociais, né? Agora Nossa, que as aí vai teorias da longe. conspiração se espalham. Verdade. E se espalham igual fogo, né? Porque um vai passando da frente pro outro. Gente, e se vocês forem olhar, eu tenho aqui, eu deixei anotado. No mínimo, umas 8 teorias da conspiração em relação a Shakespeare. Depois eu vou mandar para vocês. Que o Shakespeare nunca existiu, que o Shakespeare é um crítico da igreja, da realeza, e é um segredo familiar, então as pessoas não, a gente não sabe quem é Shakespeare de verdade. Tem a conspiração do que Shakespeare é, na realidade, um grupo de autores. Tem a conspiração que o Shakespeare é um pseudônimo do Francis Bacon, inclusive, né? Então, assim, tem várias teorias. Depois eu vou mandar para vocês darem uma olhada aqui o texto também. É bem interessante. Mas é isso, Não, e meninas. Vocês querem. assim, Vou falar. falando sobre essa questão de que a Helena comentou sobre hoje em dia, como as coisas se espalham rápido, e é pior ainda, né? Porque hoje em dia eu tenho a impressão que as coisas se espalham de uma forma tão rápida que vira verdade, assim, uma pessoa fala, pronto, virou verdade. Eu acho que antes sempre existia isso, essas teorias da conspiração, porque é isso, porque é aquilo. Só que hoje em dia vira verdade e as pessoas espalham isso com uma rapidez que é bizarro. É bizarro. Gente, quem nunca caiu em fake news? Duvido. Você chega em casa, você comenta, às vezes. Eu tenho até medo de falar as coisas com os outros, porque às vezes eu comento alguma coisa com meu marido, eu até falo com ele, não comenta com ninguém, não, porque eu não sei se é verdade. A gente não sabe nada se é verdade mais. A internet deixa a gente perdido. Você olha alguma coisa, você acha que é verdade, mas nunca dá pra ter certeza. Porque tem várias pessoas. Se você lê os comentários, então, você fica presa numa bola de neve. Mas é isso, né, gente? Vocês querem completar mais alguma coisa? Muito obrigada, então, gente. Foi muito legal a companhia de vocês. Vou fazer o nosso sorteio. Vou sortear 2 de vocês e vou deixar aqui do lado só o link, por favor. As 2 que ganharem o sorteio, respondam para mim, tá? Só as 2 que ganharem. Aí eu vou abrir aqui a página do sorteador e vou dar um número para cada uma de vocês. Desculpa, eu não entendi. Eu abro o formulário? Eu nunca participei. Não, ó, deixa eu fazer o sorteio, aí quem ganhar Ah, responde o entendi. formulário, tá? Entendi. Só para eu já ter anotado. Então vamos lá, eu vou dar um número para cada uma de vocês, tá? Vou anotando aqui para não ficar perdida. A Patrícia é o 1.
A Camila é o 2. A Lena é o 3. Catarine é o 4. Helena é o 5. Cássia é 6. Ale, eu não coloquei você, que você falou que não leu o livro agora e nem respondeu os comentários. Todo mundo respondeu os comentários e as enquetes? Eu também não terminei, Ana. Além de não terminar de ler, eu só respondi meia enquete. Então eu vou riscar você também, Catarina. Tá bom. Todo mundo respondeu tudo, gente? Então eu vou... Calma. A Helena vira 4 e a Cássia vira 5, tá? Fechou. Então vamos sortear. Vou compartilhar com vocês a tela. Estão vendo, meninas? Vou sortear 2 números de 1 a 5. Vamos. Número 5 é a Cássia. Gente, se tem alguém mais sortudo nesse grupo é a Cássia. Misericórdia. Cássia ganha tudo. Pode falar, Cássia. Deixa eu sortear aqui outro. E a Lena ganhou também, tá? A Helena, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Foi emoção, Cássia. Gente, a Cássia já ganhou, sem brincadeira, uns 3 ou 4 sorteios, Cássia. E não é marmelada, eu faço na hora aqui pra vocês. Bem, eu sou daquelas que eu sempre brinco. Se tiver só eu participando do sorteio, o papel vai queimar. Eu também Eu não não tenho sou sorte, não. sorteada. Vou falar nada, Eu não. não sou sorteada. Desculpa, é a Helena que ganhou, é o número 4, tá? Falei errado. A Cássia já ganhou 3. Então, quem ganhou não foi a Helena é o número 3. Quem ganhou foi a Helena, que é o número 4, e a Cássia, que é o número 5. Fechou? Muito obrigada, tá, meninas? Depois eu libero também no YouTube o nosso encontro para quem não foi poder assistir, porque esse tá valendo a pena. A Patrícia acrescentou demais e todos vocês também. Tá? Obrigada. Muito Foi muito obrigada, bom estar com pessoal. vocês. Fiquei muito feliz. Foi Muito ótimo. legal. Prazer em Tchau. conhecê-las todas. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima, gente.